Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Verbum Salutis. Eu me chamo Ítalo, eu sou seminarista da Diocese de Itabuna e nesse podcast, os seminaristas da nossa Diocese que estão na etapa da Teologia, bem como alguns convidados, estaremos com você semanalmente para levar um pouco da Palavra de Deus, que será o nosso alimento espiritual desta semana. Então, hoje, o convidado que irá refletir para nós este domingo de Pentecostes é o seminarista Murilo Reis. Seja muito bem-vindo, meu irmão, se apresente para nós. Olá, Ítalo. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Murilo, sou seminarista da Diocese de Itabuna e sou de origem da paróquia Santo Antônio de Pádua, na cidade de Itororó. Atualmente, estou no 3º ano da etapa da configuração, ou 3º ano da teologia. Eu quero agradecer a sua presença e dizer que você pode se sentir em casa, porque esse podcast aqui é a vossa casa. Então, neste momento, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu convido a você, querido ouvinte, que nos acompanha, a rezar conosco, pedindo a Deus que nos envie este Espírito Santo Paráclito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho que iremos proclamar neste domingo de Pentecostes é o evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. João 20, 19 a 23. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no sagrado Pentecostes. Hoje, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre a Virgem Maria no cenáculo, e a Igreja iniciou sua missão pública. Mas não apenas isso. Com esta solenidade, encerramos o tempo pascal, aqueles 50 dias que a Igreja celebra como se fosse um só dia, santo e glorioso, o dia da ressurreição. Hoje é o dia no qual o Senhor ressuscitado, pleno do Espírito Santo que o Pai derramou sobre ele, derrama sobre a Igreja o seu Espírito. Hoje é o dia no qual celebramos a festa do Divino Espírito Santo, ou, como diz o grande teólogo Padre Antônio Royo Marim, o grande desconhecido. O grande desconhecido porque ainda hoje pouco falamos do Espírito Santo. Talvez por não haver muitas manifestações sensíveis da terceira pessoa da Santíssima Trindade, pois, por meio das Sagradas Escrituras, nós conhecemos o Pai, o Deus Criador, que elegeu, formou e resgatou o povo de Israel das mãos dos egípcios,
Conhecemos, amamos e adoramos também o Filho que se manifestou a nós em forma de homem. Nasceu, conviveu conosco, sofreu sua paixão, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, donde voltará para nos julgar. No entanto, o Espírito Santo não se encarnou, não falou com os homens, mas manifestou-se apenas 3 vezes, conforme as Escrituras. Em forma de pomba no batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, em forma de nuvem resplandecente no Monte Tabor e em forma de línguas de fogo no cenáculo em Jerusalém. Contudo, apesar de não conhecermos profundamente, o dom do Espírito Santo é o principal fruto da Páscoa de Cristo. É no Espírito que nossos pecados são perdoados. É no Espírito que o fruto da paixão e morte de Cristo nos é dado. É no Espírito que somos transfigurados à imagem de Cristo Jesus. Sem o Espírito, de nada valeria para nós tudo quanto Jesus por nós disse e fez. Eis, portanto, o Espírito é dado por Cristo ressuscitado, que o soprou sobre a Igreja, como escutamos no Evangelho de hoje, e continua a soprá-lo sobre nós, no sinal visível da água no sacramento do batismo e do óleo na Santa Crisma. No cenáculo, os apóstolos foram batizados no Espírito e tornaram-se cristãos. Do mesmo modo, no nosso batismo, banhados pela água, símbolo do Espírito, nós também recebemos o Espírito de Cristo e nos tornamos cristãos, templo do Santo Espírito, chamados a viver uma vida segundo o Espírito de Cristo. Por isso que São Paulo nos aconselha na carta aos Gálatas: procedei segundo o Espírito. O cristão, vivendo no Espírito desde o batismo, já não vive segundo a carne, isto é, segundo a mentalidade deste mundo, segundo o pecado. Agora ele é impulsionado pelo Espírito de Cristo, crescendo cada vez mais nos sentimentos do Senhor, isto é, a obra do Espírito Santo, que nos vai cristificando, ou seja, nos transformando no Cristo, para que possamos dar testemunho de Cristo em nossas vidas, conduzindo cada um de nós e a Igreja inteira à plena verdade de Cristo. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é somente porque somos sustentados pelo Espírito Santo que podemos crer com toda certeza que Jesus está vivo e é o Senhor e Deus de nossas vidas. Foi esse Espírito Santo que Jesus, glorificado pelo Pai, fez descer de modo portentoso em Pentecostes, a festa da lei judaica. O Espírito de amor é a nova lei, a lei do cristão, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Observemos então, caríssimos irmãos e irmãs, que a Igreja abriu as portas para nunca mais fechar. Falou por Pedro para nunca mais se calar. É, portanto, na força do Espírito que a Mãe Igreja Católica iniciou publicamente a sua missão de levar o Evangelho a todos os povos. O Espírito é aquele que nos embriaga de alegria. Nos embriaga de alegria como vinho bom, aquele vinho que Jesus transformou a partir da água no casamento em Caná da Galileia, que tomou o lugar da velha água da lei de Moisés. Esse é o sentido da festa de hoje. É a solenidade que nos faz retomar a consciência do papel e da missão do Santo Espírito na vida da Igreja e na nossa vida. Dom Henrique Soares diz que sem o Espírito Santo a Igreja seria somente a Fundação Jesus de Nazaré, que recordaria alguém distante, ficado no passado. Mas é no Espírito que as coisas se movem, todas as coisas se movem a partir dele. Sem o Espírito,
a nossa vida cristã seria apenas um moralismo opressor, uma tentativa inútil de colocar em prática os mandamentos exigentes que o Senhor nos deu. Sem o Espírito, a nossa esperança seria em vão, porque o que nasce da carne é apenas carne, e nossa alma e nosso corpo jamais alcançariam a Deus, que é Espírito. Mas no Espírito, tudo tem sentido, tudo se enche de profunda significação. Com o Espírito, a Igreja é o corpo vivo de Cristo, no qual os membros recebem a vida que vem da cabeça, a seiva que vem do tronco, que é Cristo. Com o Espírito, Jesus está vivo entre nós, e nós o recebemos de verdade em cada sacramento que celebramos. Com o Espírito, os mandamentos podem ser cumpridos na alegria, porque o Espírito nos convence que eles são verdadeiros e libertadores e nos dá, no amor de Cristo, a força para cumpri-los, na generosa alegria. Com o Espírito, a obra da evangelização é testemunho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado com a convicção de quem experimentou Jesus. Com o Espírito, já temos a garantia, o penhor da ressurreição, pois comungamos a Eucaristia, alimento espiritual que nos dá a semente da vida eterna. Que nos resta dizer? Só nos resta, admirados, suplicar: vem, ó Santo Espírito, enche o nosso coração, transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Tu que és o consolo que acalma, tu que és o hóspede da alma, tu que és o alívio docíssimo, és o descanso no labor, és o refrigério no calor, és o consolo na aflição, como nos ensina a sequência cantada no dia de hoje. Ó Santo Espírito, lava a nossa sujeira, refrigera nossa secura e cura nosso coração doente. Vem, Espírito Santo, enche-nos com a tua graça. Amém. Neste momento, convido você a rezar a oração que Jesus nos ensinou, pedindo ao Senhor que as palavras meditadas nesse podcast sejam fecundadas no seu coração e dê frutos de santidade. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também à Virgem Maria que ela interceda por nós, para que o Espírito Santo sempre nos inspire a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos, portanto, a presença do seminarista Murilo, que refletiu conosco a palavra de Deus nessa solenidade de Pentecostes, e pedimos ao bom Deus que envie o seu Espírito Santo e fortaleça mais a sua vocação. Muito obrigado, meu irmão, que Deus vos abençoe sempre. A casa é sua, esteja sempre à vontade para estar conosco. Eu que agradeço a você, Ítalo, pelo convite e por você se dedicar à organização do Verbo Saluntis. E rogo a Deus para que este projeto dê muitos frutos de conversão e de santidade na vida daqueles que ouvem e de nós que estamos participando deste projeto. Que o Espírito Santo de Deus nos mova a desejar as coisas do alto onde está Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, querido e fiel ouvinte, meu muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos siga e compartilhe as nossas páginas do Facebook e Instagram, Verbum Salutis, e também em nossas plataformas de streaming Anchor,
Spotify, Google Podcast, Amazon Music e Deezer para ouvir essa e outras meditações do Evangelho Dominical do nosso podcast. Não deixe de se inscrever também e compartilhar o nosso canal no YouTube. Ative o sininho para você ser sempre notificado quando um novo episódio estiver no ar. Terminamos aqui um Verbum Salutis. Esperamos você no próximo domingo. Que Deus nos abençoe.